Título: A autoridade divina delegada à Assembleia. Autor: R. Guilhem. A autoridade divina delegada à Assembleia. Abre aspas, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18, versículo 18. Não há nenhuma dúvida que o assunto da autoridade da Assembleia Local, para ligar e desligar em nome do Senhor Jesus Cristo, representa o poder mais alto e extraordinário que lhe foi concedido e confiado. Tal autoridade foi delegada e garantida pelo próprio Senhor Jesus Cristo para ser exercida em seu nome e em seu lugar. E como a Assembleia possui tão nobre e elevado privilégio, isso por sua vez, compromete sua maior responsabilidade, pois embora tenha todo o poder de exercer essa autoridade de sua competência, existe a grande necessidade de administrá-la em temor e dependência do Senhor, e no âmbito de esfera própria em que tal autoridade foi delegada. É triste ter de admitir que muitos irmãos reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo não discernem corretamente a natureza, o alcance e a incumbência da autoridade delegada pelo Senhor à Assembleia Local, e com frequência, devemos lamentar decisões que nos chamam a atenção e nos convidam a revisar como estamos administrando este poder divinamente concedido. Quando tomamos consciência que o exercício desse poder liga a todos os irmãos e as assembleias em comunhão, isso exige que sejamos sumamente cuidadosos ao exercê-lo e administrá-lo. Queremos ser claros para dizer, com espírito determinado, que por este artigo procuramos, com a ajuda do Senhor e das Escrituras, meditar sobre alguns princípios que devemos ter presentes na hora de ligar e desligar segundo Mateus 18, versículo 18. É bom começar considerando a própria natureza do princípio de autoridade. E o que aprendemos primeiro na palavra de Deus a esse respeito é que Deus é a fonte de toda forma de autoridade. Abre aspas, não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que a foram ordenadas por Deus. Romanos 13, versículo 1. Ver também 1 Pedro 2, versículos 13 e 14, abre aspas, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem. Só em Deus há autoridade por natureza. Ela é uma prerrogativa de seu próprio ser ou natureza divina. E assim, ele tem prazer, em certos casos, em delegar sua autoridade ao homem para que este a exerça em seu lugar, a fim de castigar ou colocar um freio no mal, de estimular o bem, de gerar e manter a ordem, de conceder aos seus administração dos seus interesses, etc. E no caso da Assembleia, o faz especialmente para manter a santidade e a ordem na casa de Deus. Aprendemos então que a autoridade divina é delegada a um determinado sujeito, a Assembleia Local, que tem a responsabilidade de administrá-la. É importante notar que nas Escrituras existem diversos gêneros de autoridade. Apenas mencionaremos alguns deles para ilustrar a questão que agora desenvolvemos, sem pretender esgotar a matéria. Em tal sentido, podemos dizer que a primeira delegação de autoridade que encontramos nas Escrituras é a que Deus fez em favor de Adão na criação. Deus colocou Adão como sua própria imagem ante a criação e lhe concedeu o senhorio sobre ela. Abre aspas, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, versículo 28. Existiu na criação do homem, a delegação de autoridade e senhorio para dominar sobre a própria criação e suas criaturas. Logo, com a entrada do pecado, com a corrupção do homem e com a inusitada multiplicação da violência homicida, Deus estabeleceu um novo princípio de autoridade, o governo humano. Então, trouxe o dilúvio. Ele concedeu ao homem o poder de governar o homem. Abre aspas, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. É Gênesis 9, versículo 6. Deus confiou ao homem uma autoridade tão grande como a de executar o homicida voluntário.
E este é o ato de maior autoridade que se confere a um governante deste mundo. Mas é importante notar que sempre que Deus delega autoridade, não o faz indiscriminadamente, senão que junto com ela também vão acompanhadas suas limitações. O primeiro Adão nenhuma autoridade tinha sobre as coisas celestes e eternas, tampouco sobre os anjos. Assim também a autoridade confiada a um governante não é ilimitada. Deus não lhe concedeu executar os homens por qualquer coisa, deve respeitar a outros governantes superiores ou de seu mesmo nível, e até mesmo sua autoridade está limitada pela de outros que a exercem em uma jurisdição que não lhe pertence. Até aqui é claro que temos a autoridade do homem sobre a criação e as criaturas, e a autoridade do homem sobre o homem, o governo humano, as quais nada têm a ver com a da Assembleia em Mateus 18 versículo 18. Deus delegou sua autoridade em distintos âmbitos para que seja exercida nesses respectivos âmbitos que determinam sua especial incumbência. Por mais evidente que seja, é próprio dizer que a Assembleia de Deus não foi chamada para governar o mundo, para castigar o homicida, para cobrar impostos terrenais, nem assenhorar-se sobre as criaturas. Seu âmbito de autoridade está devidamente circunscrito à administração dos interesses atribuídos à casa de Deus. Ao chegar aqui é necessário fazer uma pergunta esclarecedora. Onde repousa a autoridade delegada pelo Senhor em Mateus 18 versículo 18? Qual é seu âmbito e o sujeito que a aplica? Poderíamos admitir a existência do poder conferido por Cristo para ligar e desligar e reconhecer que ele está plenamente garantido pelo céu, mas também poderia existir muito erro acerca de quem é o sujeito autorizado para exercê-lo legitimamente. A autoridade divina foi delegada a um sujeito concreto e qualquer estranho que a tome não pode ser endossado nem aprovado pela fonte que a delega. E por isso que é de suma importância ter presente qual é o sujeito que detém o poder para ligar e desligar conforme a autoridade que o Senhor delega em Mateus 18 versículo 18. Há algumas passagens que nos mostram isso de uma maneira muito clara. A primeira se encontra no mesmo contexto de Mateus 18 versículo 18. Se tivermos presente que não podemos separar este versículo dos versículos seguintes, advertiremos que é a Assembleia Local a depositária de tal poder. Recordemos que Mateus 18 versículo 18 unido a Mateus 18 versículo 20 expressa o princípio do que é a Assembleia Local abre aspas, porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mas há também outra passagem sumamente esclarecedora, 1 Coríntios 5. Todo o contexto desse capítulo mostra que a autoridade da Assembleia Local é insubstituível. Um irmão, por mais dotado que seja, um grupo de irmãos, por mais sábios, íntegros e santos que sejam, outras assembleias, por mais próximas que estejam e mesmo o apóstolo Paulo, por maior que tenha sido seu ministério na obra do Senhor, não podia substituir a ação que devia realizar por si mesma, a Assembleia Local em Corinto. Notemos que havia ali um caso de moralidade não julgada, versículo 1 e 2, e não obstante, Paulo não executa pessoalmente a ação de excomunhão em independência da Assembleia. Sua autoridade apostólica não podia substituir a autoridade do Senhor na Assembleia em Corinto, embora pudesse agir junto a ela. Observemos que Paulo move a consciência da Assembleia para que seja ela que o faça, mesmo quando ele se junta a ela e direciona sua autoridade apostólica através dela. Ele havia julgado o caso imoral no seu espírito, versículo 3, mas tal coisa não significava a excomunhão do ofensor nem substituía a autoridade da Assembleia Local. Ele concordou com a ação da Assembleia em seu próprio espírito, mas não substituiu a Assembleia agindo no poder de Cristo, mesmo quando sua autoridade apostólica e a Assembleia Local fossem agir da mesma maneira. Notemos, abre aspas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja, este tal, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, versículo 4 e 5. É evidente que o juízo de Paulo não substituiu o da Assembleia,
pois ele havia julgado em seu espírito ao ofensor, mas esse juízo não havia resultado na excomunhão. Era necessário o exercício do poder da Assembleia Local e então, ele sim se associa à ação. Este poder se vê também nas expressões, abre aspas, não julgais vós os que estão dentro? Versículo 12, e abre aspas, tirai pois dentre vós a esse iníquo, versículo 13. Estes abre aspas, vós permitem ver definitivamente que a autoridade de Cristo repousa nos santos da localidade. A ausência de apóstolos hoje, falamos de apóstolo como dom nos fundamentos da Assembleia, não autoriza ninguém a querer mover uma Assembleia por sua pretendida autoridade. É a própria Assembleia que deve exercer a autoridade que lhe foi delegada. Tudo isso nos permite observar que a autoridade de Cristo repousa na Assembleia local, e o exercício dessa autoridade é insubstituível e indelegável. Nem mesmo o apóstolo Paulo podia exercer a autoridade que o Senhor havia confiado à Assembleia, embora sim associar-se e exercer sua autoridade apostólica sobre ela, de outro modo, ele mesmo teria excomungado o ofensor. Só excepcionalmente Paulo usou sua autoridade na Assembleia por ser tal autoridade somente um privilégio apostólico. Um dom, por maior que seja, não é depositário de Cristo para ligar e desligar. Por mais que a Assembleia em Corinto tivesse sido negligente em julgar o caso, e estando, por sua vaidade e orgulho, impedida de agir, versículos 2 e 6, não havia autorização para que outro estranho exercesse sua autoridade. Paulo não o fez excluindo a Assembleia. O apóstolo tampouco reuniu irmãos dotados de outras assembleias para que o fizessem, nem chamou as assembleias mais próximas nem distantes para que executassem a excomunhão. Ele moveu a consciência da assembleia local para que ela mesma exercesse a autoridade que gozava em nome do Senhor, e ele se uniu à ação com sua autoridade apostólica. A aplicação da palavra foi suficiente para que a assembleia reagisse e executasse o juízo. Essa é uma verdade solene, pois a autoridade de Cristo repousa na assembleia local, e esta, como temos dito, é insubstituível e indelegável. Paulo não desconheceu tal autoridade mesmo quando a Assembleia tinha sido negligente, nem substituiu o exercício da mesma, nem trouxe outros para que o fizessem. É evidente que sua autoridade apostólica, ou mesmo toda a autoridade que um irmão possa ostentar mediante um dom, não pode substituir a ação da Assembleia local. Reconhecemos que um apóstolo, como portador desse dom nos fundamentos da Assembleia, possuía prerrogativas muito especiais e uma ampla disposição de autoridade. E entre suas prerrogativas especiais, estava de exercer tal autoridade de uma maneira direta, sem intervenção da Assembleia, tal como Pedro no caso de Ananias e Safira, Atos 5 versículo 1 ao 11, e Paulo no de Himeneu e Alexandre, 1 Timóteo 1 versículo 20, mas quando o Espírito nos apresenta a Assembleia local em sua ordem, privilégio e responsabilidade, como é o caso da primeira epístola aos Coríntios, então a ação é de sua exclusiva esfera. Não tendo hoje apóstolos como Pedro e Paulo, entendemos que o poder da disciplina e excomunhão fica exclusivamente na Assembleia local. Desconhecer que uma Assembleia possui autoridade do Senhor para resolver seus assuntos e administrar seus interesses é verdadeiramente algo muito sério. Tal coisa é desconhecer ali a presença de Cristo e de sua autoridade. Além disso, não existe nenhum versículo bíblico que propicie hierarquia entre assembleias de maneira que uma faça uso da autoridade que pertence à outra. Não há base bíblica para dizer que uma assembleia possui mais autoridade que outra em Mateus 18 versículo 18, nem que uma assembleia pode intervir em outra para executar disciplina e excomunhão. Isso supõe uma verdadeira perversão do princípio que nos ocupa e o desconhecimento da autoridade do Senhor na assembleia local. Quem age assim está cometendo um erro muito mais grave que aquele que pretende corrigir, pois justamente a essência da Assembleia é a presença de Cristo e sua autoridade no meio dos santos. 1 Mateus 18 versículo 20. E se negamos tal presença em uma Assembleia local, por mais desordem que haja nela,
nós mesmos ficamos moralmente fora da Assembleia. Alguém que não saiba reconhecer a presença de Cristo e de sua autoridade no meio de uma Assembleia está moralmente no terreno dos sistemas e denominações. Não há autoridade de Cristo para negar a autoridade de Cristo. Ninguém ostenta a autoridade de Cristo para negar essa autoridade em uma Assembleia que administra seus próprios interesses locais. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse também nos oferecem um claro testemunho que endossa a autoridade de Cristo repousando na Assembleia local. Notamos ali que as mensagens às 7 igrejas estão dirigidas ao anjo da igreja em Apocalipse. Capítulo 2 versículos 1, 8, 12 e 18. Capítulo 3 versículo 1,7 e 14. Sabemos que os anjos não formam a Igreja de Deus, nem foram auxiliados pela redenção. Sem dúvida que aqui, o conceito de anjo mostra justamente o princípio administrativo de autoridade, dignidade e responsabilidade em cada uma dessas assembleias locais. E embora exista a solene exortação para ouvir o que o Espírito diz às igrejas em seu conjunto, Apocalipse capítulo 2 versículos 7, 11, 17 e 29, e capítulo 3 versículos 6, 13 e 22, pois o ouvido espiritual é instruído em cada mensagem, igualmente é certo que o Senhor fala a cada uma delas conforme o seu estado. E por sua vez, cada uma delas é chamada a corrigir-se e voltar-se de seus próprios males de acordo com sua própria e intransferível responsabilidade. Assim, o que é exigido de uma, não se exige de outra, e nenhuma pode vir a dar resposta por outra. Há sem dúvida uma administração local que faz a Assembleia responsável pelo seu próprio Estado e nunca se exige de uma Assembleia que suplante ou substitua outra na questão da responsabilidade que tem no exercício de sua própria administração local. Isso mostra como a autoridade repousa na Assembleia local e outra não pode substituí-la por mais próxima que seja. Não vamos multiplicar os exemplos, pois a simples leitura das passagens que citamos mostra isso com toda clareza. Só tomemos um caso. O Senhor tem contra Éfeso que deixou seu primeiro amor e a chama a arrepender-se e praticar as primeiras obras. E isso, sob a advertência de tirar do lugar seu castiçal, 2 versículos 4 ao 5. Acerca de tal coisa, todas as assembleias podiam aprender, mas nenhuma delas poderia substituir a Éfeso no arrependimento ao qual foi chamada, nem Éfeso podia delegar a outra o que ela devia realizar pelo exercício de sua própria autoridade e responsabilidade. Não queremos ser mal compreendidos ao dizer tudo isto. Não falamos do pernicioso princípio de independência eclesiástica, que se apropria do pretendido poder de negar a autoridade de Cristo em outra ou outras assembleias. Aqui falamos do exercício da própria autoridade que cabe a cada assembleia. E só o fato de que existam 7 mensagens distintas, uma para cada assembleia, demonstra que tais mensagens não eram intercambiáveis. Cada uma delas teria a sua aprovação ou desaprovação do Senhor e era chamada a exercer sua autoridade responsável em relação ao que diretamente lhe correspondia. O leitor poderá notar claramente estes princípios lendo os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Em definitivo, esses capítulos sustêm de uma maneira subentendida, mas sumamente evidente, que cada assembleia possuía em si mesma a responsabilidade e autoridade na administração de seus próprios assuntos, e tais coisas jamais se delegava a outras. O anjo da assembleia é a representação responsável e administrativa da mensagem que em particular se lhe dirigia, e jamais era chamado a intervir em outra assembleia. Em todos os casos, era a mesma mão judicial de Cristo quem trataria diretamente com a Assembleia caso sua voz não fosse ouvida. Não se estabelece aqui a possibilidade de que seja outra Assembleia ou um conjunto delas, as que intervenham para julgar o mal de quaisquer delas. Tampouco se deve pensar que o fato de que uma Assembleia haja estendido a destra de comunhão a um grupo de irmãos que se reúne ao nome do Senhor, isso suponha uma autoridade especial daquela sobre estes. Reconhecidos em comunhão, os santos de uma localidade como assembleia e administradores dos interesses do Senhor no lugar,
hão de ser reconhecidos como ostentando a presença e autoridade de Cristo como qualquer outra assembleia. Dar a destra de comunhão não supõe um ato de superioridade nem o estabelecimento de uma hierarquia entre assembleias, senão o reconhecimento do que Deus e o Senhor já estabeleceram. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, e conhecendo Tiago, Cefas e João, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fossemos aos gentios, e eles a circuncisão, em Gálatas 2 versículos 7 ao 9. No assunto que nos ocupa devemos dizer que é uma verdadeira desordem que uma assembleia discipline ou excomungue irmãos de outras assembleias. Por 1 Coríntios 5 podemos apreciar com clareza que a autoridade do Senhor em Corinto se reduzia a tirar o perverso de entre eles, na assembleia local, versículos 2 e 13, mas não de outras assembleias. Ainda quando se pudesse haver produzido uma divisão entre irmãos de uma localidade, não podemos exercer autoridade em uma localidade estranha à nossa. Podemos, na medida em que estejamos capacitados, ajudar com a palavra para esclarecer os pensamentos de Deus nos temas e dificuldades em questão, podemos mover a consciência da Assembleia com a palavra, tal como fez Paulo, podemos julgar o mal em nossos próprios espíritos, tal como fez Paulo, podemos tomar todo o tempo necessário para procurarmos resolver as diferenças, mas não podemos tomar a autoridade de Cristo que compete a qualquer Assembleia. E no caso em que uma divisão persista, deveremos esperar que o Senhor esclareça onde agiu a independência divisora e onde ele reconhece sua Assembleia. Mas indubitavelmente não podemos exercer a autoridade confiada em Mateus 18 horas e 18 minutos em uma localidade onde haja outra Assembleia administrando os mesmos interesses. A expressão abre aspas, tirai pois dentre vós a esse iníquo, versículo 13, mostra sem lugar a dúvidas que a ação de excomunhão devia ser realizada pela Assembleia de Corinto, e não por outra. É sem dúvida nossa carne não julgada, nosso sentimento de superioridade, nosso zelo equivocado, nosso orgulhoso pensamento que somos mais fiéis que outros e que a Assembleia depende de nossa fidelidade pessoal, o que nos leva a agir apressadamente e nos intrometer ali onde devemos deixar que a autoridade de Cristo se manifeste. A atitude de Paulo é a correta. Pensemos quantas desordens graves havia em Corinto, se embriagavam na ceia do Senhor, ministravam em desordem, participavam do sacrificado aos ídolos, toleravam a fornicação, havia divisões entre eles, etc. Porém Paulo, por fé, seguiu considerando que o poder de Cristo estava entre eles para se limparem e ser a nova massa, sem fermento. 1 Cor 5 versículo 7. E como sabemos pela segunda epístola aos Coríntios, a Assembleia se limpou e regressou à ordem divina. 2 Coríntios 7 versículo 11. Esta é a atitude que necessitamos cada vez que considerarmos o mal que possa brotar em uma assembleia, mas jamais temos que intervir para exercer uma autoridade que não é nossa. Enfim, Mateus 18 horas e 18 minutos constitui um solene princípio de delegação de autoridade divina, mas tal poder não é ilimitado nem absoluto. Ele se circunscreve à assembleia local. Junto com a delegação, temos seu âmbito próprio que determina por sua vez, sua limitação. Mateus 18 versículo 18 não é prerrogativa de um dom ou de alguém que possui um ministério notável. É assunto do conjunto dos irmãos da Assembleia local. Também tenhamos presente que o Senhor delegou esta autoridade, mas não delegou infalibilidade em seu exercício. E é por isso que se ligarmos com erro, também poderemos desligar a ação. Não se perde a autoridade conferida pelo Senhor quando desligarmos o que ligamos com erro. Retratar-se segundo a direção do Espírito é uma virtude louvável que fala de grandeza de coração e dependência ao Senhor. Aferrar-se ao poder da Assembleia local com um sentimento de orgulho e infalibilidade conduz a um autoritarismo carnal que não é conforme o Espírito do Senhor. Todo o poder conferido deve ser necessariamente acompanhado da humilhação que nos mantém na presença do Senhor. É sumamente triste ver irmãos cheios de orgulho e de posição,
que perturba o discernimento espiritual e pretende levar as ações da Assembleia ao errôneo terreno da infalibilidade. Autoridade não é sinônimo de infalibilidade. A legitimidade da ostentação de autoridade administrativa local não supõe infalibilidade por mais que o céu avalize a autoridade conferida. Para finalizar, vamos entender brevemente duas passagens que alguns utilizaram com erro. Em primeiro lugar, consideremos Deuteronômio 13, versículo 12 ao 18. Ali temos o mal da idolatria surgindo em uma cidade de Israel, a qual toda a nação teve que destruir como anátema. Alguns afirmam que é de aplicação atual o princípio que se o mal não é julgado numa assembleia, todas as demais devem fazê-lo e excomungar a primeira. Além de não ser esta uma verdade que encontramos em 1 Coríntios 5 e de não possuir o Novo Testamento nenhuma passagem que nos autorize a isto, devemos ter presente uma imensa diferença entre Israel e a Igreja. Em Israel havia muitas cidades locais, mas um só centro divino e lugar onde o nome de Jeová havia sido colocado. Deuteronômio 12 versículo 5, ler todo o capítulo, enquanto que em nosso tempo dispensacional cada assembleia local possui Cristo como centro divino. Mateus 18 horas e 20 minutos. E essa verdade nos leva a considerar pela fé que sempre há caminhos pelos quais o Senhor pode agir em cada assembleia local para resolver qualquer desordem. Poderíamos hoje encontrar uma assembleia com as mesmas copiosas desordens como a de Corinto? Sem dúvida que não. E não obstante o Senhor teve caminhos e remédios para levá-la à ordem. Este é o espírito de fé que deve guiar-nos ante qualquer dificuldade que se apresente. E tenhamos presente que não existe excomunhão de assembleias, nem um grupo de assembleias pode exercer uma medida disciplinar sobre outra assembleia. Tal coisa é estranha às Escrituras. É possível que em casos excepcionais possa existir uma separação da comunhão a respeito de um grupo que sistematicamente se obstina a perseverar no mal. Mas isso não é excomunhão de assembleias senão separação do mal que domina um grupo que por sua iniquidade persistente não pode ser reconhecido como a assembleia. Mas cremos que isto a mão de Cristo faz, e não a nossa. Outro texto mal aplicado é Deuteronômio 21 versículos 1 ao 9. Ali se ordena realizar uma expiação por causa de um homicídio cujo autor se desconhece e para isto se determinava uma expiação na cidade mais próxima. Pretende-se extrair o princípio que ante um mal aparentemente não solucionável em uma assembleia local, a assembleia mais próxima tem competência para agir. Isto é uma inteira falácia. Como dissemos, as cidades de Israel, salvo Jerusalém, não tinham um lugar divino onde Deus estava presente no meio, enquanto que agora, cada assembleia possui a presença espiritual do Senhor como centro divino. E esta presença é suficiente para resolver qualquer situação. Ademais, o caso que citamos exigia que uma cidade se ocupasse do homicídio quando havia ocorrido no campo e sem testemunhas. Como se desconhecia o autor do mal, não se podia executar o juízo sobre o culpado. Em contraste com isso, a esfera e responsabilidade da Assembleia se reduzem ao mal conhecido. Se não há autor identificável de um determinado mal, tampouco pode haver juízo da Assembleia. Sem testemunhas, provas ou confissão, não existe a possibilidade de acreditar em nada. 2 Coríntios 13 versículo 1. O solene fato de que a presença espiritual de Cristo está na Assembleia local e que esta possui poder conferido em Mateus 18 horas e 18 minutos, não autoriza a intervir em outras assembleias estranhas à nossa localidade para fazer uso do poder que a ela se há delegado. Não negamos a ajuda que uma assembleia mais próxima possa dar a outra assembleia em conflito, mas o que dizemos é que jamais uma pode tomar a autoridade da outra. Insistimos no princípio de que não há autoridade de Cristo para negar a autoridade de Cristo. Anexo em nosso artigo insistimos e salientamos o princípio de autoridade que repousa na Assembleia local, e isso, em vista da necessidade de expô-lo frente a práticas invasivas e errôneas que desconsideram os princípios. Mas necessitamos, por outro lado, dizer algo de enorme importância,
principalmente para um tempo de ruína tão grande como o que atravessa hoje a cristandade. E a esse respeito, além de confirmarmos o princípio que expusemos neste artigo, também reconhecemos que em dia de ruína da cristandade professante, a autoridade para julgar e agir reside mais na própria palavra de Deus do que naqueles que a professam. Isto se vê bem desenvolvido na segunda epístola de Paulo a Timóteo e inclusive nas mensagens às 7 igrejas que encontramos em Apocalipse. A igreja ou assembleia em seu estado normal é a expressão da autoridade de Cristo por meio da palavra de Deus, no sentido que ela é chamada a julgar e conduzir-se de acordo com esta bendita palavra. Mas em um tempo de grande ruína, quando a palavra de Deus é deixada de lado, o indivíduo que se submete a ela, é o princípio de juízo que pode discernir o estado daquela que pretende ser a Assembleia de Deus. Quando a verdade é abandonada, e o que professa ser a Assembleia a deixa de lado, o próprio fiel tem maior autoridade para julgar o estado das coisas pela palavra. Isto não quer dizer que ele substitua a autoridade administrativa da Assembleia, mas o juízo, conforme Deus, está ali onde se age conforme a verdade. Por isso, diante da grande desordem dos coríntios, Paulo pôde julgar em seu espírito, segundo Deus, o caso de moralidade, antes que a Assembleia o fizesse. Enfim, em seu estado normal, a Assembleia julga pela palavra, na ruína, a palavra julga o que professa e pretende ser a Assembleia. Abre aspas, conjuro-te, pois, diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, 2 Tm, 4 versículo 1 ao 4. Autor, R. Guilhem. Literaturas em formato digital. www.acervodigitalcristo.com.br. Literaturas em formato impresso. www.verdadesvivas.com.br. Evangelho em 03 minutos. www.3minutos.net. O que respondi? www.respondi.com.br